Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Então nós iniciamos a classe de hoje com essa questão, a pergunta, né, da Marilete. Você pode repetir, Marilete, por favor? O senhor comentou que praticava meditação eu sou num determinado tempo aí do Nisargadatta, e sei lá, percebo assim que eu gostaria de fazer nesse momento, aí se o senhor puder comentar a respeito. Sim, ela é uma meditação muito simples, mas é muito sutil, tá? É, é o estado da mente, né? É o mesmo quando você desenvolve uma mente muito reflexiva, contemplativa, quieta, silenciosa, vazia de pensamentos, né? E emoções. Então, naquele estado de mente mais atívica, mais contemplativa, qualquer tipo de meditação que você faça pode induzir aquele estado, um estado de mente muito silenciosa, tá? Então, quando a mente é muito silenciosa, você experimenta alguma coisa que alguns dizem, eu experimentei o silêncio, eu experimentei a não mind, né? Eu experimentei o vazio. Então, aquela experiência é uma experiência muito gostosa, tá? Ela nos dá muita satisfação, porque pelo menos a mente ela não está sob a influência de pensamentos ignorantes, e são todos eles fundados na real, na ignorância da real natureza do ser, da realidade, tá? Então, todos os pensamentos que são fundados nessa ignorância original, que é Aham, Body, Mind, Corpo, Mente, Asmi, todos os pensamentos que brotam desta ignorância cósmica, como eu costumo dizer, todos esses pensamentos, eles vêm à tona durante a meditação. E eles têm uma qualidade, esses pensamentos possuem uma determinada qualidade que perturba a mente, causando desconforto mental e emocional, tá? Você compreende? Vocês compreendem? São pensamentos fundados na ignorância. A ignorância não, é a não harmonização com aquilo que realmente sou, que é a consciência livre e independente de tudo isso, né? Então, esses pensamentos vão criar aflição, porque eu, como corpo-mente, eu sou inseguro, vulnerável, limitado, né? Dependente de diversos fatores e etc, etc, né? E eu estou sempre buscando proteção, segurança, né? Tentando manipular as experiências do campo, que eu não tenho fundamentalmente nenhum controle. Então, todos os pensamentos, eles criam uma perturbação mental. Quando você medita, qualquer que seja a técnica de meditação, e você chega a um estado de silêncio, ou de paz, ou de vazio mental, né? Você experimenta uma sensação de bem-aventurança, tá? É muito prazer. Eu costumava dizer que é muito melhor do que sexo e comida, bom sexo e boa comida juntos, né? Então, quando você chega naquele estado, se você não recebeu as devidas instruções do Vedanta, você vai achar o quê? Eu cheguei à minha destinação final, né? A minha destinação final é isso, é a não-mente, é o vazio, né? É o silêncio profundo, né? Então, eu não quero mais falar, eu não quero mais agir, eu não quero mais viver neste mundo. O impulso de quase todos os yogis é esse, inclusive Nisargadatta Maharaj, ele teve o impulso de abandonar a cidade de Bombay, chamada na época, a Uhum. família, né, a lojinha dele, onde ele vendia beads, né, aqueles cigarrinhos indianos e roupas de crianças, e ele queria ir para as montanhas, né?
porque eu não quero mais viver nesse mundo assim, eu quero viver nessa mente, né, totalmente resolvida através da ausência de pensamentos derivados da minha interação com o mundo, né? Então, este estado é um estado conhecido por quase todos. O Nisargadatta Maharaj, ele simplesmente dizia que você pode obter esse estado mais diretamente você focando a sua mente num objeto de meditação, que é o que? É a sua própria existência, eu sou, eu existo, tá? Então você chega naquele estado através de um esforço de focar a mente num objeto de foco, objeto de meditação, que é extremamente sutil, que é, como ele colocava nas palavras deles, é o pensamento, o sentimento, eu sou, eu existo. Você compreende o quanto sutil seja este objeto de meditação? E é por isso que quase ninguém não batia, não caía, não tinha, como é que se diz? As pessoas não ressonavam com essas instruções. Eu estava lá, vivendo em Lucknow, em torno a Papaji. Papaji tinha sido fã do Nisargadatta e, naturalmente, do guru dele, que era o Ramana, né? Então, nós acabamos, né, entrando em contato com os ensinamentos de Nisargadatta também, né? Então, essas instruções para as pessoas lá, quase todo mundo dizia, eu não consigo fazer essa meditação, que é concentrar a mente no sentimento, pensamento, eu sou, eu existo. Eu sou, eu existo. As pessoas diziam, isso não, isso para mim é uma repetição teórica, mecânica, verbal, mental, entendeu? Que não tem nenhum elemento. Por quê? Porque não é somente um pensamento eu sou, eu existo. É um pensamento, sensação, sentimento, eu sou, eu existo, tá? Não é simplesmente um pensamento, senão é uma repetição mântrica sem nenhum valor realmente efetivo, né? Então é uma sensação, porque todos nós sabemos que nós somos e que nós existimos, né? Do ponto de vista racional, a gente sabe, mas você já experimentou a sua existência consciente? Ela é disponível, ela está disponível no âmbito da experiência também. E isso é que Nisargadatta estava apontando. A sua existência consciência está disponível do ponto de vista experiencial. Você precisa simplesmente entrar em contato, né? Entrar em contato com aquele sentimento existencial, aquela experiência existencial que é a sua existência consciente. É sutil. Se não, se for muito sutil para a sua mente, você pode abandoná-la porque ela não vai te ajudar, tá? O que aconteceu comigo na época é que minha mente, sem eu sabendo de nada disso, ela estava sutilizada o suficiente para sincronizar com aquelas instruções e entrava direto neste sentimento, pensamento, eu sou, eu existo, que era cheio de bem-aventurança, que resolvia a mente diretamente, sem ter que passar pela observação das emoções, a observação dos pensamentos, ou focalizar numa imagem, ou focalizar na respiração, sem fazer todos aqueles esforços preliminares que são mais grosseiros, a mente entrava diretamente neste barato que era o barato da bem-aventurança, né? Simplesmente focado diretamente, às vezes levava 30 segundos, às vezes 2 minutos, dependendo da qualidade da minha mente, mas eu ia para o meu quarto, era batata. Depois de alguns minutos, pelo menos, eu entrava em sintonia com esse pensamento, sentimento, e eu ficava lá naquela experiência de bem-aventurança, de paz, de silêncio, entendeu? E só que Nisargadatta, ele dava essa instrução muito direta, que era uma coisa muito bacana, mas servia para poucas pessoas, e ele não explicava bem o que se tratava, o que era aquela experiência, entendeu? Ele chamava essa experiência de consciência, original consciousness, ok? Ele chamava de pura consciência, pure consciousness, consciência pura, é a consciência pura. Em vez de ele chamar, você vai ter uma experiência da mente pura,
ele chamava de consciência pura. Isso deu margem para uma confusão enorme nos círculos espirituais em torno ao mundo, em torno ao nosso planeta, porque aquilo ali é uma experiência de uma mente pura, é um reflexo da consciência original, da consciência realmente pura, numa mente purificada que produz uma experiência inerente ao aspecto Ananda de Satchitananda Brahman, que é a ilimitação. Quando eu experimento a minha consciência, a minha existência consciente, ela é por natureza ilimitada, porque ela é não dual, é universal, é uma sem nada além, a única realidade. Então, ela vem permeada com aquela fragrância de bem-aventurança, tá? Então, o Nisargadatta Maharaj, ele ofereceu essas instruções muito diretas, sem explicar que outras práticas de meditação levariam as pessoas para o mesmo estado, e quando você chegar naquele estado, saiba que aquilo ali não é a sua destinação final. Ele não dizia, literalmente, que aquela era a sua destinação final. Literalmente, ele dizia que quando você chegar naquele ponto na qual você está experimentando a consciência pura, pure consciousness, você está experimentando pure consciousness, você permanece lá, permanece lá, permanece lá, permanece lá, e você vai ser transportado para o absoluto, tá? Então, qual era a confusão que criava? Então, existe a consciência pura, eu estou experienciando a consciência pura, que na verdade é uma mente purificada, e se eu permaneço simplesmente no eu sou, eu existo, desfrutando do aspecto ananda desta existência consciente, vai chegar um momento que eu vou ser transferido para a realidade. A realidade só é possível através do conhecimento. Então, esse conhecimento ele tem que ocorrer intuitivamente. Intuitivamente, você tem que descobrir que eu estou tendo mais uma vez uma experiência que é uma experiência da consciência pura, refletida numa mente pura, que produz o elemento Ananda de Satchitananda Brahman. Tá? Ele não explicava nada disso. Então, como é que eu vou realmente ser transferido para a realidade sem ter um meio de conhecimento? Tá? Então, se você quiser fazer essa meditação, se essa meditação ressonar com você, ou você ressonar com essa instrução de meditação, saiba que você, quando chegar lá e começar a desfrutar a bem-aventurança, saiba que a bem-aventurança pode te dar uma rasteira, te enganar e fazer você pensar que agora você é uma grande yogi, uma grande yani, que você chegou, né, naquela consciência pura, aquilo que seja, tá? Então, você precisa receber as instruções do Vedanta para explicar o mal entendido dessas instruções do Nisargadatta Maharaj. Quando eu comecei a falar isso na internet uns 10 anos atrás, um monte de amigos meus da época do meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, que depois conheceram Nisargadatta e suas instruções, pensaram que eu tivesse enlouquecido, pensavam que eu tivesse tornado arrogante. Como você pode criticar esse grande guru, entendeu? Mas não. A minha crítica é totalmente alinhada com a Sampradaya dos Upanishads e do Vedanta. Essa, sim, é uma experiência em dualidade, porque todas as experiências são em dualidade. Você está experimentando o reflexo da consciência pura, original, universal, refletida numa mente pura. Se você souber isso, você vai saber. Se você lembrar disso, Marilé, você vai saber que você está tendo uma experiência em dualidade, ok? E que toda experiência em dualidade, não importa o quanto maravilhosamente prazerosa ela seja, ela ocorre dentro da consciência, a única realidade que é a sua natureza. Eu sou a luz da consciência, iluminando e revelando agora essa experiência da consciência pura refletida numa mente que foi purificada através da sadhana, através da yoga, ou através do karma yoga, como queiramos. Tá? Então, se você sintonizar com essas instruções, se você chegar em contato com esta bem-aventurança, lembre-se bem dessas palavras, aquilo ali é somente uma experiência, tá? E como você tem o mérito de ter entrado em contato com os ensinamentos do Vedanta, você tem que chegar ali e dizer: isso também não é a realidade. A realidade sou eu, a luz da consciência, iluminando e revelando tudo isso, tá?
Então, este é o problema das instruções do Nisargadatta Maharaj. Ele não explicou que qualquer esforço de meditação acaba levando as pessoas para o mesmo estado. Ele não explicou que essa meditação direta é muito difícil, porque a mente precisa estar muito sutilizada, porque o objeto de meditação é extremamente sutil. E ele não explicou devidamente que aquela ali não era a destinação. É porque o Nisargadatta Maharaj, tal qual o seu guru, eles eram yogis, eles vieram do mundo da yoga e do Nirvikalpa Samadhi. Existe muita confusão e tendências contrárias aos ensinamentos dos Upanishads que dizem que o Upanishad, Nirvikalpa Samadhi é a iluminação final, é o destinação final. Mas Nirvikalpa Samadhi, de novo, que o Nisargadatta chamava de absoluto, entendeu? Nada mais é do que uma outra experiência, tal qual a experiência do sono profundo, tá? Ó, isso aí é um campo, eu gostei da sua pergunta, foi bom, me permitiu esclarecer um pouco mais tudo isso, é muito profundo essa instrução que eu estou dando, tá? Então, que você ouça de novo e de novo essa parte, esse pedaço, mais alguma coisa? Obrigada. Ok, disponha. Oi, Felipe Fagundes. Estou aproveitando aqui para abordar algumas questões, eu vou falar sobre aquela questão sua, ok? Posso falar aqui abertamente? Bom Ou dia, professor. Bom dia, pode sim. não? Ok. Então, o Felipe me disse que há muito tempo eu venho com uma pequena questão sobre o karma, e numa discussão com um amigo, reacendeu esta questão que, no fundo, tive dificuldade de responder. Então, ele disse que ele teve uma discussão com um amigo dele, e o amigo dele desafiou ele sobre a questão da lei do karma, né? E o Felipe teve dificuldade de esclarecer isso para o amigo dele, dentro da luz dos ensinamentos do Vedanta. A questão é, existem tantas pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que a gente vê por aí, que são absolutamente pessoas do mal, pessoas sem nenhum senso de justiça, pessoas adármicas, pessoas até mesmo demoníacas, eu posso dizer. Elas são egoístas, materialistas e demoníacas. Elas são, nas palavras do Felipe, elas são absolutamente perversas. Sim, são pessoas do mal. Com certeza, essas pessoas, em seus nascimentos passados, não foram pessoas boas, generosas, caridosas, pessoas espirituais, porque senão elas não teriam nascido como pessoas do mal. Certamente, elas não foram pessoas com passado positivo para produzir, né, punha nesta vida. Então, com certeza, essas pessoas tiveram vidas passadas não generosas, como violadoras do Dharma, nunca foram caridosas, nunca tiveram empatia, amor, compaixão, nada que pudesse justificar a tanta riqueza material que elas têm nesta vida, né? Pelo comportamento atual dessas pessoas, é possível induzir que em vidas passadas elas foram pessoas também do mal, mesquinhas, né, avaras, não generosas, né, sem empatia, sem amor, sem compaixão, tal como elas são agora. Aí a pergunta muito importante do Felipe é: da onde vem todo esse mérito que essas pessoas têm nos dias de hoje que propicia a elas tanta facilidade material, tanta riqueza material, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito relevante, é uma pergunta que permanece na mente de quase todos nós, né? Essas pessoas que chegaram, nasceram, ou não sei, algumas pessoas dizem que elas não são realmente 100% humanas, tá? Existe uma infinidade de teorias, eu mantenho contato com diversas teorias para explicar esse fenômeno que é essas entidades, né, demoníacas
que invadiram o nosso planeta, né, causando um Kali Yuga, de novo, a nível extremo. Será que sempre foi assim? Ou será que a gente está vivendo uma exceção à regra? A gente não sabe, né? Na Bíblia tem uma passagem que diz que o mundo jaz no maligno, né? Que este, vocês entendem por que às vezes brincando eu digo que esse aqui é o país dos bárbaros, né? Porque neste país aqui a observação nossa é que a ignorância é muito predominante e as pessoas vêm aqui e elas exercitam essas tendências demoníacas. E aí a única explicação chástrica, né, das nossas escrituras é que a gente nasceu aqui também para exaurir determinados papakarmas, né, para sermos controlados, oprimidos, e isso e aquilo, tá? Então, como é que a gente explica este punha material dessas pessoas, né? A gente observa que as pessoas materialistas, elas ficam ricas, elas ficam milionárias e algumas delas bilionárias. E tem uma pessoa no planeta que está correndo para ser o primeiro trilionário, que é o Mr. Musk, Elon Musk, que agora está todo mundo achando que ele é um herói, é o herói da situação, tá? Mas como pode ser uma pessoa que acumulou tanta riqueza, que não tem nenhuma generosidade, que você possa identificar, como pode essa pessoa ser uma pessoa realmente heróica do bem para proteger a liberdade civil dos indivíduos, todos os níveis de liberdade e a justiça entre os homens? Não, naturalmente que é impossível, é incompatível uma pessoa que acumula US$ 1 trilhão ser uma pessoa do bem, né? Então, essas pessoas vieram porque elas tinham essas tendências, né? Essas tendências colocadas em suas palavras, né? Você disse aqui, tendências perversas, né? Perversas, egoístas. Você usou a palavra perversão também. Elas eram pessoas perversas, são pessoas perversas, pessoas egóicas. Ninguém obtém milhões, bilhões e trilhões. Milhões é fácil de obter de modo dármico, mas quando você entra nos bilhões e dos trilhões, você não consegue fazer isso dharmicamente. Mesmo que você faça a sua riqueza sem infringir as leis e as regras do jogo, mas a gente tem que lembrar que as leis e as regras dos jogos, elas foram manipuladas, desenvolvidas para favorecer os milionários, de modo que eles se tornem bilionários. Então, não, eu estou agindo segundo as regras e as leis e os princípios, mas os princípios e as regras foram sendo modificados, modificados, modificados para favorecer os ricos se tornarem super ricos, bilionários e trilionários. Concentração de toda a riqueza do planeta na mão de poucos. Então, essas pessoas são pessoas realmente perversas. Agora, a questão, Marilete, é por que que a gente veio parar nesse planetinha dos bárbaros, né? Eu não sei exatamente dizer o porquê, né? Mas tudo indica, segundo as nossas escrituras, é que esse é um sistema meritocrático e que nós viemos aqui porque a gente merece este nível de dualidade, essa dualidade mais adármica, mais perversa, mais pesada, mais cruel, tá? O planeta inteiro é cruel. Até um tempo atrás a gente tinha a possibilidade de dizer, não, o Brasil é realmente um país adármico, um país corrupto, né, onde existe uma desigualdade social monstruosa e eu vou fugir do Brasil. Até um tempo atrás tinha essa possibilidade. Eu fugi para a Europa, eu fugi para a Índia, eu fugi para os Estados Unidos. Sabe o que está acontecendo agora, Marilete? A gente não vai ter mais para onde surgir. A última barreira é os Estados Unidos, que está sendo destruído, infiltrado e implodido por dentro, tá? Porque o planeta inteiro está sendo tomado por essa crueldade dessas entidades demoníacas, tá? Que estão aqui vivendo todo o conforto do mundo, toda a riqueza, todo o acúmulo. Agora, me diga uma coisa, Marilete. Isso pode parecer como um punha material, e é um punha material, né? Mas o punha material, ele serve como base a partir do qual você desenvolve punha espiritual. O punha material é você fazer um esforço para, interagindo com o campo, para estabelecer uma qualidade de vida, se você for uma pessoa de família, um provedor, um grihasta,
né? De modo que você tenha a base mínima necessária para você começar a seguir o Dharma e produzir o que punha para mais tarde você entrar no Shravana, Manana, Nididhyasana para obter o autoconhecimento. O punya material, ele é bom na base, mas se você faz do punya material artha kama, segurança, riquezas, prestígio, poder financeiro, poder econômico, poder social, se você faz daquilo a sua vida, tá? Então, este punya material, que deveria ser o primeiro degrauzinho na escala a partir do qual você entra na busca por Dharma e Moksha, tá? Esse punya material destrói a mente do indivíduo. Ele irá destruir essas almas individuais, tá? Essas almas individuais que foram destruídas, mas ainda assim elas têm bilhões de dólares nas suas contas por aí, ou em termos de propriedades e ativos e passivos. E essas pessoas, elas não são pessoas felizes, elas são extremamente infelizes, porque a mente, no processo de violação extrema e constante do Dharma, ela se destrói. Não importa o quanta riqueza elas tenham, Marilete, mas aquele punha material as destruiu. O materialismo destrói, o materialismo afasta as pessoas de Deus, da religião e da espiritualidade, destrói o corpo, mente e sentidos, a tal ponto que as pessoas não podem, mesmo que eles não tenham feito a fusão ainda com a genética, com o DNA não humano, entendeu? Mesmo que ele já seja um transhumano ou um cyborg, mesmo de qualquer modo que seja, essas pessoas, elas não têm nenhuma possibilidade de experimentar o amor, a empatia. A maioria dessas pessoas, elas nunca tiveram família e filhos, entendeu? São pessoas que, de uma outra categoria, realmente, a melhor expressão é demoníaca, destruídas. Uma pessoa que se afastou de Deus, se afastou do amor, se afastou do coração, se afastou da empatia, da compaixão, né, da apreciação pelo milagre. Por isso que todos eles se tornam anti-humanos, anti-Deus, eles estão querendo destruir a religião, Deus, tudo isso, e destruir o livre-arbítrio humano. Eu falo disso e aquilo de vez em quando para abrir os olhos de vocês o quanto grave é a situação, que parece ser irreversível a este ponto. Você pode procurar salvar a sua alma a esse ponto, não permitindo que a sua alma se funda com aquela vida, né, da Silicon Valley, que é a genética sintética que vai fazer dos indivíduos hybrids ou cyborgs, ou tornar os indivíduos, né, uma mistura que ninguém sabe o que faria com a alma individual, né? Então, essas pessoas, o que eu quero fazer aqui como ponto para você, Marilete, para todo mundo, essas pessoas, elas não estão desfrutando de um punya realmente, realmente punya. Elas estão desfrutando de um acúmulo de riquezas que destruiu as suas mentes e elas sofrem muito, porque não existe sofrimento maior do que você viver neste mundo desconectado com o Criador, desconectado com a natureza do Criador e etc. Tá? Não existe dor maior do que você viver sem nenhum amor, sem nenhuma empatia. Você entende? Então é isso só que eu queria que você compreendesse. O que parece ser punha é papa, tá? E muitas vezes o que parece ser papa é punha, ok? Você precisa olhar por trás realmente o que passa no coração das pessoas e na mente das pessoas. Sim, Betânia? Ah, professora, eu ia falar exatamente isso que você falou agora. Eu lembro de uma aula que a gente teve e o Paramartananda trouxe que para um ignorante parece que algo parece punha, mas para o sábio aquilo é papa, né? Então esse acúmulo de riqueza, daí o Paramartananda disse que o acúmulo de riqueza não era, não, ele falou assim,
tudo que é punha realmente é tudo aquilo que nos torna mais sábio e mais próximo, né, da nossa libertação. E papa é aquilo que nos afasta da nossa libertação. Mas para um ignorante, punha pode parecer papa, e para um sábio, papa pode parecer punha e vice-versa, né? Então eu queria trazer isso, porque eu lembrei dessa frase quando eu li assim, tipo, então essa história que aconteceu aqui, nossa, que papa, né? Que eu tô, puxa, mas isso está me aproximando a sabedoria, os ensinamentos védicos, então isso não é papa realmente, é punha. Ai, Exatamente. ganhei uma herança e agora estou no mundo, tal, nossa, que punha. Não, mas aí eu paro de sei lá, ouvir as aulas, paro de compartilhar o Gita, porque estou no meio, né, desfrutando, entre aspas, aquele punha, mas na verdade aquele punha é um papa, porque está te afastando da libertação. Então, eu lembrei dessa frase Sim, sim, falada sim. pelo Paramartananda. Muito bem lembrado. Obrigado, Betânia. Olha, eu estava fazendo referência a Marilete, mas é para você, hein, Fagundes, que eu queria me referir, tá? Para ficar, saber se ficou mais claro. Sim, professor. Obrigado mais uma vez. Ok. Não tem uma passagem bíblica que fala, né, que sugere que Jesus tenha dito que, naturalmente, ele diz que eu vim aqui, né, não para libertar vocês aqui, mas libertar vocês para o meu reino, né, que é o reino espiritual, né, e que no qual os ricos têm muita dificuldade de entrar e os pobres, eles mais facilmente. Não tem uma passagem assim, Marcelo? Ou quem pode lembrar? Por isso que as pessoas chegam no Vedanta. Era aquele algo assim, como é mais difícil um, um rico entrar pela porta dos céus do que um camelo passar Pela agulha. numa agulha, uma coisa assim, na cabeça de uma agulha, uma coisa assim, mais ou menos, né? Exatamente isso. Então, a gente sabe que as pessoas que chegam no Vedanta, né? As pessoas chegam no Vedanta porque os círculos espirituais por aí, tem muita gente que chega em círculos que eu chamo de materialismo espiritual, tá? Que as pessoas estão interessadas em estados ou de status, né? O status de ser, eu sou elevado espiritual, isso e aquilo, né? Porque eu tenho essa experiência. Então, tem muito materialismo espiritual por aí, e nesses círculos você encontra pessoas muito ricas também, tá? Porque é uma forma de materialismo também, né? Mas quando você chega no Vedanta você encontra quase sempre pessoas que não são ricas, do ponto de vista material, porque são pessoas que têm já como base um outro tipo de interesse na vida. Não é uma pessoa interessada, sabe, Felipe e família, não é uma pessoa interessada. Não, eu quero crescer espiritualmente, mas eu quero ser um multimilionário, entendeu? Não, as pessoas que chegam mais seriamente neste caminho, elas sabem que existe uma quantidade de energia, tempo, energia à nossa disposição, né, que requer prioridade e certas escolhas, né? Então, eu costumo dizer que você não pode manter dois propósitos, dois objetivos que são conflitantes entre eles. Não, não, eu quero crescer espiritualmente, mas eu quero ser um multimilionário, entendeu? Porque esse desejo, eu quero ser um multimilionário, ele já passou dos limites. Você, para desfrutar de um mínimo de segurança, né? Para crescer os filhos e a famílias, né, babá?
e educá-las segundo essas culturas religiosas e espirituais, você não precisa ser um multimilionário, entendeu? Que o desejo pelos ganhos materiais sejam genuinamente, como se diz, moderados, né? Moderados. Tá? Não existe segurança absoluta nesta ordem mítica, principalmente no planeta dos bárbaros, ainda menos no Brasil, né? Mas que eu tenha um mínimo para crescer os meus filhos, as minhas filhas, dentro do âmbito dessa cultura religiosa espiritual, porque a riqueza somente existe a nível interior, o nosso crescimento mental, emocional, espiritual, né? Então, as pessoas que chegam dizendo, não, não, eu quero, eu sou, eu lembrei de uma pessoa que eu entrei em contato com uns, uns 7, 8 anos atrás, sim, 8, 9 anos atrás, foi a primeira vez que eu tentei vir para o Brasil, ficar no Brasil. E esse cara era um cara da elite financeira, econômica brasileira, da High Society brasileira, ele se interessou pelas escrituras, que ele leu um livro do James, e aí ele entrou em contato comigo e eu fiquei intrigado, como é que um cara que é parte de uma elite financeira, né, da High Society, me convidou para restaurantes, né, chiques, isso e aquilo, o que que essa pessoa quer com o Vedanta, entendeu? E não deu outra. Rapidamente ele veio no evento que nós organizamos em São Paulo e ele se acabou ofendido por algumas coisas que eu dizia que eram inerentes à exposição do Gita, né? Ele queria alguma coisa que depois eu compreendi que eu não vou nem mesmo entrar no mérito aqui. Então, as pessoas, ricos são aqueles, né, ricos interiormente, né, mas materialmente desinteressados, né? Existe alguém mais pobre do que um sadhu ou um sannyasi que não tem nenhuma propriedade, não tem nenhum pertence que não seja uma fralda ou aquela manta amarela ou laranja, né? Existe, né, renúncia maior, pobreza maior do que aquela, mas são pessoas que estão interessadas pela riqueza que conta realmente, a riqueza de verdade, né? Professor, Sim. eu ouvi que o Nisargadatta orava pedindo a Deus que não deixasse que ele ficasse com nada que não fosse dele, que ele só queria realmente aquilo que lhe pertencesse, fosse o que fosse. Eu achei aquilo de uma coragem, né, de uma verdade, assim, me tocou aquilo, sabe? Enfim. Então, isso aí precisaria ler a passagem, porque as mensagens do Nisargadatta eram muito fragmentadas, telegráficas, e às vezes difícil de contextualizar, né? Precisa ver o que que ele estava querendo dizer com eu Não, só quero no aquilo sentido que pertence material a mim. mesmo, era no sentido material mesmo que ele estava falando, e principalmente no sentido material, né? Porque ele queria conhecer Deus, né? Ele queria, é, então ele pedia para que nada o afastasse disso, né? Sim. Então que fosse lhe dado simplesmente aquilo que lhe pertencia realmente, que É. nada que não fosse dele ficasse Então, com ele. então, isso provavelmente foi antes dele ter realizado, segundo ele, depois de 3 anos de sadhana profunda, né? Então, ali ele pôde intuir, né, que a vida é uma armadilha, né, que nos dá rasteiras, né, de novo, nos engana, né, aqui e ali, e a gente está sempre correndo um risco, né, sempre correndo um risco, mas a pessoa quando já está mais para lá do que para cá, não tem mais retorno, entendeu? Pode até levar uns tombos, mas levanta e continua prosseguindo, não é assim, Betânia? Sim. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.
Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.